Toda hora eu falo para vocês que o grande mal na vida do ser humano é o excesso de mente. Isso está se tornando chato e repetitivo para alguns, mas é preciso dizê-lo toda vez, em cada vídeo, para lembrar as pessoas a esse respeito, porque é algo que se esquece muito fácil na correria diária, nessa vida louca, onde não se tem tempo para nada, não se tem tempo para um aprofundamento em si mesmo. E é justamente esse excesso de mente que impede esse aprofundamento. Quando a mente está sempre a 1000 por hora, preocupada com as questões cotidianas, profissionais, com as aparências, com os resultados imediatos, ela encapsula o ser humano aqui. Ele não sai daqui. Surge no cérebro do ser humano um redemoinho. Um redemoinho que gira e gira cada vez mais rápido, tornando a vida frenética, acelerada. E o ser humano acaba sendo engolido por isso, ele submerge nesse redemoinho. Por fim, ele não consegue mais sair disso, acreditando que a sua vida se reduz a esse excesso de pensamentos, a essa agitação. Por que as pessoas estão tão agitadas hoje? Por que a sociedade humana está tão agitada? Por que a humanidade está tão agitada? Porque as pessoas estão no plano mental apenas. A mente é um circuito fechado. E dentro de um circuito fechado vai surgindo uma condensação de ideias, de pensamentos. Falo de um circuito mental. E dentro desse circuito vai ocorrendo uma aceleração. Os pensamentos eles vão se tornando cada vez mais rápidos porque não existe uma válvula de escape para isso. Não existe. Mentalmente as pessoas estão fechadas e nesse circuito as coisas acabam ocorrendo de forma cada vez mais rápida no plano mental. Por isso tudo está tão agitado hoje, por causa da agitação mental. O mundo externo é sempre um reflexo e um resultado do que as pessoas têm dentro de si, ou dessa paz interior que está aqui, ou essa agitação mental. É claro que a mente não é o interior do ser humano, não é o íntimo do ser humano. A mente é algo periférico. Mas muitas pessoas desinformadas acerca do autoconhecimento, da vida interior, da intuição, tomam a mente como o ser, tomam a mente até como o espírito, como o núcleo do ser humano, sendo que ela não é nada disso. É apenas um instrumento que deve servir ao espírito. Mas quando o indivíduo se entrega a essa agitação mental, quando ele fecha o circuito, não deixando surgir mais nenhuma válvula de escape para sair um pouco dessa frequência agitada, o que acontece? A vida do ser humano se torna isso, a sua visão de mundo se torna esse agito, esse imediatismo, essa correria frenética que não leva a lugar algum. Então o ser humano precisa de uma válvula de escape inicial para dar um primeiro passo. Mas depois essa válvula de escape, ela precisa ser expandida e o ser humano precisa buscar por algo que substitua esse circuito mental. Ou seja, o ser humano precisa conectar-se com o seu espírito. A primeira conexão com o espírito é uma válvula de escape inicial. O problema é que as pessoas buscam uma válvula de escape nas coisas externas,
seja aí em diversões, em passatempos, né? Em curtições, em festas, em baladas. Nisso as pessoas buscam uma válvula de escape. Só que tudo isso, por sua vez, é um construto da própria mente agitada. A própria mente agitada, na tentativa de sair um pouco da sua agitação, cria passatempos terrenos. E isso não permite ao ser humano melhorar, não permite ao ser humano curar esse mal que é a agitação. Tudo isso é apenas um anestésico, tudo isso é apenas um passatempo. E assim que o efeito disso passa, o ser humano volta novamente para a mesma agitação, para o mesmo circuito mental fechado, onde as coisas giram cada vez mais rápido. Então, uma válvula de escape o ser humano não encontra nas coisas externas, ele encontra apenas um extravasamento. As pessoas dão uma extravasada vez ou outra, ou algumas pessoas extravasam a cada instante, e dependendo do caso se tornam libertinas, decadentes, promíscuas, não suportam mais a agitação mental da sua vida, e daí fogem para os passatempos, as diversões, a promiscuidade, a decadência, a indecência, a imoralidade, tomando isso como uma alternativa para a vida cansativa que demarca a existência dos indivíduos humanos hoje. Então, não é por aí que o ser humano resolverá esse mal-estar, que é essa vida agitada. Não é aí que o ser humano deve buscar uma válvula de escape. Mas o ser humano precisa abrir uma válvula de escape para algo interior. O ser humano precisa desligar um pouco a sua mente e permitir que algo dentro dele próprio vá se fortalecendo para sobrepujar essa mente agitada, dominá-la. Essa mente precisa ser dominada, precisa ser utilizada corretamente como um instrumento. Então a agitação some. Quem desperta espiritualmente e vive intuitivamente sente dentro de si a manifestação do Espírito. E o Espírito domina o corpo, domina a alma e domina a mente, conferindo-lhe uma utilidade. O problema é que a mente da maior parte das pessoas não cumpre uma finalidade, não tem uma finalidade. Está ali num circuito fechado, girando em torno de si mesma a 1000 por hora. E cansadas com isso, as pessoas então querem encontrar uma válvula de escape e correm para o lado errado, para o mundo externo que foi configurado pela própria mente. E é aí que está a maior contradição e a maior maldição, porque o ser humano busca a cura dos seus males nos próprios efeitos gerados por esses males. O ser humano não ataca a causa do problema, mas apenas os seus efeitos. Assim, o ser humano somente atacará a causa do problema o dia que ele identificar o seu espírito e permitir que ele desperte e flua, dominando a sua mente. Então o ser humano terá aberto a válvula de escape correta. Terá aberto a válvula de escape correta. E conforme o espírito vai se fortalecendo, o ser humano não precisa mais de válvula de escape. Porque o próprio espírito é a vida no ser humano. A verdadeira vida é o ser. E quem está no ser não precisa se alienar, não precisa fugir de nada, não precisa de uma válvula de escape, porque está sendo
porque está sendo somente precisa de uma válvula de escape aquele que não está sendo, aquele que não é ele mesmo, aquele que está aprisionado dentro de si, acorrentado, não conseguindo ser. Esse precisa de uma válvula de escape e acaba procurando-a no lugar errado, nos passatempos externos, nas comodidades externas, ou seja, na própria vaidade mental, na própria comodidade da mente, que quer comprar a tranquilidade com alguma coisa, que quer uma compensação para a sua agitação, sendo que não existe uma compensação para a agitação mental. Não existe uma compensação para isso. O ser humano precisa despertar e ser. Assim a mente diminui a sua velocidade. Assim a mente entra na frequência correta de instrumento e não de gestora da vida. Porque a mente não pode gestar coisa alguma. Ela não pode administrar coisa alguma. Porque não lhe cabe a administração da vida do ser humano, mas somente ao espírito. E o espírito, quando desperto, ele domina tudo e o ser humano vive de forma equilibrada e não precisa mais de uma válvula de escape, porque está sendo ele mesmo. Está sendo um ser humano de verdade, em harmonia com o fluxo da vida. É isso que torna o ser humano forte, equilibrado. E é isso que lhe permite viver de forma mais tranquila, mesmo em meio ao caos da sociedade contemporânea, resultante desse excesso de mente, porque uma mente agitada gera uma sociedade agitada, um mundo agitado. Então a mente precisa apenas ser colocada no seu devido lugar, que daí tudo começa a funcionar melhor. Tudo começa a funcionar melhor. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!